canal Novo Dia. Sempre uma mensagem para você. Com o presbítero Calixto, sua participação é muito importante. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós. Paz seja convosco, mais uma vez aqui com vocês, e agora nós vamos estar trazendo um assunto muito interessante, um assunto que poucas pessoas não gostaria de ver, né? Muita gente gostaria de ver isso porque é um assunto que mexe com as pessoas, né? Mas desde já eu quero estar falando para você que eu não tenho nada a ver com a sua vida, certo? A única coisa que eu quero é te ajudar a entender as Escrituras e a vontade de Deus para a nossa vida, certo? No vídeo anterior, nós falamos sobre a diferença entre símbolo e objeto de adoração, baseado naquele versículo lá que diz que ele, o homem do pecado, se ia opor e se levantaria sobre tudo aquilo que se chama Deus e é objeto de adoração, né? Então, neste estudo aqui, nós vamos falar sobre costume. Sobre costume. Talvez não vamos nem falar sobre uso e costume, mas vamos falar sobre costume. E depois nós falaremos sobre uso e costume. Mas daqui para frente a gente vai começar a... acho que é a palavra desdanhar, né? Tudo isso. Vamos relatar todas essas coisas. O texto que nós escolhemos é Eclesiastes 1:10. Um texto maravilhoso que fala de vaidade. Fala que tudo é vaidade, nada é novo e ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós somos pessoas sujeitas. O apóstolo Paulo diz que até Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, né? Se Elias era sujeito às mesmas paixões, por que eu vou criticar você? Por que eu vou criticar alguém? Eu sou melhor do que alguém? Não sou melhor do que ninguém. Posso ser melhor em alguma coisa, mas a outra pessoa é melhor em outra coisa. Assim, cada um de nós somos melhor em alguma coisa. Certo? Portanto, não é necessário criticar ninguém. Então, nem tudo que se usa é por costume, e nem tudo que somos acostumados deve ser usado. Nem tudo aquilo que você usa, às vezes você usa luva, nossa, muitas vezes você não é nem acostumado, você usa cinto de segurança, você não é nem acostumado a usar isso. Você usa porque não tem o que fazer, né? Você fala, não, eu tenho que usar porque... Então você não é acostumado. Então, nem tudo que se usa é por costume, é porque você está acostumado a usar. E nem tudo que somos acostumados a usar, devemos usar ou usamos. Tem coisa que nós estamos acostumados, mas nós não usamos. Eu me lembro, eu fui em um determinado lugar que eu não tinha escova de dente. Sou acostumado a usar escova de dente, mas como eu não tinha, eu não usei. Então nem tudo que você é acostumado você usa. Você usa quando você pode usar, né? Então o que é costume? O que é costumes? Gênesis 40, versículo 13. Dentro de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu cargo, e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando era seu copeiro. Então o copeiro tinha costume, no passado, de dar o copo na mão de Faraó. Então o costume aqui era ser servido, certo? Vamos ver outros costumes. Número 24:1. Vendo Balaão que parecia bem aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, e não amaldiçoasse, né? Abençoasse, não foi, como era de costume, ao encontro dos encantamentos, mas voltou o rosto para o deserto. Balaão ia ao encontro dos encantamentos. Dessa vez ele não foi como de costume.
apenas virou o rosto para o deserto e abençoou Israel e não amaldiçoou. Então o costume aqui acima era magia, encantamento. Esse trecho que eu vou ler agora nasce um costume. E um costume que Deus não pediu. Não é nem para o bem. Olha, aqui nasce um costume. Veja, Juízes 11, versículo 37 a 40. Disse mais o seu pai. Ali o cara, para você que talvez não lembre, ou você que lembra, o cara na guerra ele fez um propósito. Falou, viu, quando eu chegar, eu ganhei a guerra. Se eu ganhar, eu ganhei. Quando eu chegar lá na minha casa, o primeiro que vier de encontro comigo, eu vou matar ele. Vou sacrificar, fazer uma coisa do tipo. Ele achava que poderia vir um criado, poderia vir um escravo, sei lá, alguma pessoa assim. Mas quando ele chegou na casa, quem é que veio ao encontro dele? Sua filha. Aí ele tinha que cumprir a promessa que ele fez. Então tá aí, ó. Você pode conhecer isso em Juízes 11, versículo 37 a 40. Disse mais a seu pai, concede-me somente, a filha disse para o pai, concede-me somente isso, deixa-me por 2 meses para que eu vá, não me mate agora, e desça pelos montes, chorando a minha virgindade com as minhas companheiras. Disse o pai, vai. E deixou ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim dos 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o voto que tinha feito. E ela não tinha conhecido o varão. Então daí veio o costume em Israel. Versículo 40. O costume era de todo ano de irem as filhas de Israel, as moças de Israel reunia, e ia de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefté, o Gileadita. Criou um costume aí que não foi Deus que pediu, certo? Mas criou um costume, um hábito. Notou que você tem aquele hábito, você levanta da cama, só põe o pé direito no chão. Vou sair só com o pé direito, não vou passar por baixo do varal. Não vou passar embaixo de escada, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Passar embaixo de escada, precisa tomar cuidado para você que a escada cai, né? Mas cuidar, Então essas coisas aí, filho, muitas vezes de costume acaba virando coisas piores, coisas diabólicas, certo? Então o costume aqui acima dessas moças, e de ano em ano chorar 4 dias, comemoração lá dos 2 meses que a outra chorou a virgindade, é algo nada a ver. Tem nada a ver, elas podiam não pegar esse costume, coisa nenhuma. A primeira, tudo bem, as coisas iam se dar muito mal para ela. Certo? Então pode bem surgir um costume que tenha a ver com o Criador ou não. 1 Samuel capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim, porquanto o costume desse sacerdote para com o povo era que, oferecendo a alguém um sacrifício, e estando-se a cozinhar a carne, vinha o servo do sacerdote, tendo na mão um garfo de 3 dentes. Ele pegava e metia o garfo na panela, ou no tacho, ou no caldeirão, sei lá no que estava cozinhando, ou até mesmo na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todos os de Israel que chegavam ali em Siló. Então o costume aqui em cima é tacar o garfo e tentar pegar a maior quantia possível de carne. Complicado, né? Não é? 1 Samuel 20, versículo 25. E sentando-se o rei, como de costume, no seu assento, junto à parede,
Jonathan sentou-se de frente dele e Abner sentou-se ao lado de Saul. E o lugar de Davi ficou vazio. O costume aqui é de tomar o assento. Tem pessoas que têm dom de canto. Quando chega lá na igreja, vai sentar no mesmo canto, sempre naquele lugar. É dom de canto. Lucas 2:27. Assim pelo Espírito foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino, que está falando de Simeão, o menino Jesus, para fazer por ele, segundo o costume da lei. Então, o costume aqui era de apresentar todo macho ao Senhor. Tinha por costume Israel de apresentar os filhos, principalmente o primogênito, né? Lucas 2:42. Quando Jesus completou 12 anos, subiram eles segundo o costume da festa. O costume acima que era ir à festa. Lucas 4:16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga. Jesus entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. O costume acima aqui era de ir ao sábado à sinagoga. Lucas 22:39. Então saiu segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos seguiam. O costume aqui acima era ir ao monte. João 18, versículo 39. Tendo, porém, por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa, quereis, pois, que eu vos solte o rei do judeu, ou Barrabás? O costume ali, o costume aqui era perdoar um condenado. Então, Barrabás e Jesus eram dois condenados à morte. Então, ele propôs em soltar um deles. E, no caso, ele queria soltar Jesus. Vocês entenderam, então, a questão do costume? No próximo estudo que nós vamos ter, nós vamos falar da diferença. Vamos falar de tradições e ver a diferença entre tradições e costume. Costume é uma coisa, tradição é outra. Muitas vezes somos acostumados, mas não é tradição. Então nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá bom? Deixa seu joinha, não esqueça seu joinha. Se você estiver passando pela primeira vez, se inscreva e acione o sininho também, porque você acionando o sininho, o YouTube vai avisar, não é mesmo? Que Deus abençoe a todos. Se quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, por favor. Que Deus abençoe nós todos e até breve, se Deus assim permitir, nós estaremos junto com o próximo vídeo, que é falando de tradições e a diferença entre tradições e costume. É uma espécie de continuação desse vídeo. Que Deus abençoe a todos e até breve. E olhando para elas, poderemos com certeza contemplar o raiar de um novo dia para todos nós.